Oi pessoal, tudo bem com vocês? E dando sequência àquilo que a gente vai tratar como vídeos indicativos do conteúdo que vai existir para vocês disponibilizado tanto aqui na internet como para quem quiser consultar também nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, as bases do nosso projeto educacional, Uma Nova Educação para o Mundo Novo. A gente vai fazer pequenos vídeos falando sobre aquilo que foi a fundamentação da pesquisa para o desenvolvimento do projeto. Então hoje eu estou aqui com algumas anotações minhas, outras que eu fiz dentro de livros e inclusive, e por incrível que pareça, existem livros didáticos que eles são muito bons orientadores de ensino. Não é para você absorver como verdade absoluta, mas é um bom orientador de ensino. E um dos livros de história que eu indico é esse livro daqui, que é Toda a História, do José Jobson de Arruda e do Nelson Piletti. Ele é um conteúdo de livros, de assuntos que são tratados tanto para quem está no ensino médio. Ele reúne bem os principais temas, e ele vem com exercícios, com atividades, mas ele também tem uma parte textual muito boa, ele é muito explicativo. É lógico, os livros didáticos de história, eles têm uma linha cronológica a ser seguida, até porque eles precisam seguir essa linha cronológica que já foi anteriormente pré-determinada de como deveria ser, como todos os livros didáticos que a gente estuda. Então é assim, existe a liberdade, e existe todo o trabalho de pesquisa dos autores, e isso a gente não vai anular, mas a gente sabe que as coisas elas podem não ser exatamente como estão aqui. Então, mas para esse momento do que a gente vai falar, que eu preciso de uma sustentação para vocês do que foi esse breve contexto histórico para adentrar nessa afirmativa, vivemos nossa Idade Média, até para vocês entenderem o que foi isso. Quando eu falo vivemos a nossa Idade Média, eu não estou falando dela num geral, até porque se a gente fosse pegar o geral, nós estamos vivendo abaixo da Idade Média, o momento do Renascimento, o momento do ressurgimento das questões que foram há tantos séculos e tantos anos escondidas embaixo do tapete e que vão começando a tomar novamente o cenário de todo o questionamento e de todos os levantamentos científicos acerca do que aquilo realmente foi. Só que nós não estávamos naquele momento do renascimento do século XVI, XVII, XVIII, inicia-se também no século XV, apesar de que a Baixa Idade Média começa já no século XIII, nós não estávamos totalmente desprendidos e plenos da nossa expansão de consciência, não estávamos. Nós estávamos sim atentos que alguma coisa estava errada. E depois nós tivemos a confirmação de que essas coisas estavam sendo utilizadas para nos manter amarrados, medrosos e não questionadores. Mas o que veio na sequência também não foi uma libertação por completo. Nós nos tornamos escravos agora de outros senhores. Então a gente só mudou de mão, na verdade. A gente não tivemos uma libertação da nossa consciência. Nós ainda estávamos alienados, só que agora fomos alienados dentro de um outro discurso. Porém, isso é um assunto lá na frente, a gente não vai aprofundar, porque eu só preciso de uma breve história para a gente poder adentrar no que é o tema. Então, só para quem de repente esqueceu ou não lembra mais o que foi essa Baixa Idade Média com esse renascimento, eu vou colocar aqui para vocês, trecho do que o próprio livro do Jobson traz. Então, ele fala assim: a Revolução Renascentista. As profundas mudanças por que passou a Europa no fim da Idade Média expressaram-se no plano da cultura em uma verdadeira revolução. O Renascimento, que se iniciou na Península Itálica no século XIV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. Artistas, escritores e pensadores renascentistas exprimiram em suas obras os ideais, os valores e a visão do mundo da nova sociedade que emergia da crise do mundo medieval. Essa nova sociedade que emergia tinha agora como orientadora a classe burguesa. É isso que eu falei para vocês. Mudamos de dono, mudamos de mão.
Ainda continuando. O humanismo. Centro das preocupações do pensamento renascentista, o ser humano passou a ser considerado a obra mais perfeita do Criador, capaz de compreender, modificar e até dominar toda a natureza. Entende que esse tipo e esse viés do humanismo colocado aqui é aquele viés que nós falamos, tanto nós da página Regências e Concordâncias falamos na live com a Paula Cabral da página Quântico e Desperte, tanto quanto falamos em outras lives do nosso canal também, que esse ideal humanista aqui é do homem desbravador, arrojado, sem medo. Porém, isso não indica que esse homem tenha uma plena consciência que ele é parte integrante dessa natureza. A prova está aqui, ó. O ser humano passou a ser considerado a obra mais perfeita do Criador, capaz de compreender, modificar e dominar toda a natureza. A natureza não precisa ser dominada. A natureza não precisa ser modificada, compreendida sim. Então, entendem a potencialidade do que isso está trazendo adiante? Vamos ficar atentos nesses pormenores. Gestado nessa época, o humanismo se tornará referência para muitos pensadores nos séculos seguintes, até para os iluministas do século XVIII. A Revolução Francesa é outra questão que a gente vai tratar depois. Só dando mais uma pincelada no Renascimento. Parte considerável dos renascentistas dedicou-se ao estudo da natureza. Com base na observação e experimentos, esses primeiros cientistas construíram um conhecimento elaborado com a razão, em detrimento de um pensamento puramente religioso. Aquela coisa do é assim porque Deus quer não era mais aceita. E isso é bom. Então vamos levantar seres pensantes, vamos fazer questionamentos. Só que agora, cientificamente, eu provo que as coisas elas podem ser feitas mediante aquilo que eu quero, mediante aquilo que eu acredito, porque os postulados científicos garantem dessa maneira, o que também não está certo, porque você orientou toda uma consciência humana dentro também de postulados que podem ser falhos. Lembrando que esses postulados são escritos pelo próprio homem. Isso não o deixa isento do mesmo homem que escreveu ou traduziu a Bíblia, conforme temos. Então, é assim, existe a falha, não é uma expansão completa. E por aí vai. Outras definições aqui do Renascimento. Depois eu coloco no finalzinho aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu coloco para vocês a bibliografia que a gente usou, que é esse livro aqui, toda a história do Jobson de Arruda. O que isso tudo para dizer o quê? Então vamos lá. A gente vai ter aí uma relação estabelecida entre isso aqui que está acontecendo, final do século XIII, se desenvolve e vai se alongando até o século XVIII, porque aí a gente vai ter uma parada, porque a Revolução Francesa é tida como um divisor de águas, né? E aí a gente começa uma outra etapa. Mas tudo isso para mostrar o quê, gente? Que nada do que a gente está vivendo agora é totalmente novo. A gente já passou por isso, a gente já viveu esse momento de transição. Os astrólogos, os astrônomos, as pessoas envolvidas com a expansão de consciência, as pessoas que estão atentas nesse momento que a gente está vivendo de transição planetária, já falaram isso. Tanto que esse alinhamento último que tivemos no dia 21 de dezembro, ele foi novamente, né, a gente viveu esse alinhamento, o qual já tinha ocorrido com a queda do Império Romano, o qual já tinha se repetido com a Baixa Idade Média. Então, quer dizer, são fatos que só prova que a gente está nesta roda só girando. E tudo retorna ao lugar que partiu da onde deveria existir a ruptura, a mudança, a transformação, a consciência, a expansão. Então é isso que a gente tem que considerar. Nós estamos recorrentes no erro, nós estamos recorrentes nas escolhas erradas, a gente está recorrente numa educação que não progride, nós estamos recorrentes numa educação aprisionadora. Então a gente quer romper com isso, a gente quer transformar isso, então o que a gente tem que fazer? Buscar se autodisciplinar para fazer pesquisas sobre isso.
Então é assim, eu vou indicar essa bibliografia, eu estou aqui falando com vocês sobre isso de expansão de consciência. Qual seria a sequência de tudo isso? Eu vou buscar nessa bibliografia o que eu vou fazer uma leitura de pontos importantes que foram desencadeadores de mudanças na história, ou pelo menos deveriam ter sido, e que não de fato aconteceram. Mas o que isso está te fazendo? Isso está trazendo para você o exercício do autoconhecimento. Eu não preciso, assim, eu sou professora de formação e o que vou falar aqui vai parecer que eu estou desmerecendo a classe dos professores, mas não é, serve para nós também. Porque não adianta a gente pegar um livro e ficar reproduzindo a fala do livro para o nosso aluno bancário, que só vai receber a informação e vai ser cobrado na avaliação. Nós também temos que fazer o autoconhecimento, nós também temos que abrir esse horizonte, a gente tem que abrir esse leque para poder mostrar para o nosso aluno, para ele também se tornar um ser crítico, ele vai fazer pelo nosso exemplo. Então é assim, eu não preciso de um professor reprodutor, eu não preciso de escolas pedagógicas reprodutoras, eu preciso de transformação. Isso tudo é ideologia. Hoje a gente não precisa de ideologia, a gente precisa de conscientização e não de ideologização. Nome gigantesco, até eu me enrolei. Mas não é isso que a gente está precisando, a gente está precisando de consciência, né? Os fatos estão aí, vamos pensar sobre eles, vamos elencar as possíveis falhas e os possíveis acertos. De repente a gente está aqui viajando numa grande maionese, mas a gente está fazendo o quê? Exercitando o nosso poder de pensar. Coisas que a gente não faz. Exercitar o poder de pensar, exercitar a autorresponsabilidade, o autoconhecimento, o autocuidado, a autopesquisa. Não fazemos o auto, nós estamos no automático, mas só o resto a gente não faz. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Esse foi o início de algumas coisinhas que a gente vai conversando ainda ao longo dos tempos, ao longo aí dos nossos encontros. Se você gostou desse conteúdo, curte aí no vídeo, compartilha com seus contatos, ativa as notificações do canal, se inscreve e também siga-nos lá nas redes sociais. A gente se vê de novo em breve. Tchau para vocês!